Eu sou nova nessa coisa de live. Mas Deus manda a gente vir, dá a mensagem e a gente vem, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, amados, eu peço para vocês que me acompanhem na mensagem de hoje com a Bíblia, tá certo? E com o espírito de profecia em mãos. É muito importante hoje vocês terem a Bíblia e o espírito de profecia em mãos. Na descrição da live tá um link que tem todos os livros de Ellen White, tá certo? Então, aqueles que não têm ainda o espírito de profecia baixado, não tem os livros que eu vou citar aqui, então eu peço que vocês anotem os livros que eu vou citar, a página que eu vou citar, tanto da Bíblia quanto do espírito de profecia, e depois vocês procurem, tá certo? Eu vou deixar na descrição dessa live o link. Bom, essa mensagem é uma mensagem muito forte, como eu já havia dito. Peço para vocês me acompanharem até o final, tá certo? Porque eu tenho certeza que muitos aqui que assistirem esse vídeo vão sair transformados. Em nome de Jesus, vão sair transformados e com uma vontade imensa de proclamar o Evangelho. Então eu peço agora aos irmãos que fechem os olhos comigo e que a gente ore nesse momento, pedindo a bênção do Espírito Santo sobre a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, eu estou aqui na qualidade de tua filha e serva tua para te servir, Senhor. Não estou aqui para aparecer, não estou aqui para me mostrar, pelo contrário, o Senhor sabe o quanto eu fico nervosa de falar na internet, por mais que não pareça, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece o meu coração. Mas eu estou aqui porque o Senhor mandou e eu existo nessa terra para levar mensagem para as pessoas. Eu existo para ser a testemunha de Jesus Cristo. Pai, que o teu Espírito Santo fale, que não seja eu quem diga nada aqui, mas que teu Santo Espírito fale através de mim. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, amados, eu peço para quem participa do nosso grupo do WhatsApp para compartilhar com o povo lá no grupo 1 e no grupo 2, porque eu não consegui compartilhar, porque eu estou usando o meu telefone, tá certo? Então eu não consegui compartilhar. Então, se vocês puderem compartilhar o link lá, eu agradeço muito, tá certo? E compartilha lá rapidinho, tá? Então, vamos iniciar a mensagem de hoje. E eu peço que vocês prestem bastante atenção. Larga tudo que você está fazendo nesse momento. Às vezes eu vou falar você e às vezes eu vou falar tu, porque eu sou gaúcha, tá? Então, pra mim é difícil falar você. Eu vou falar mais a palavra tu. Então, eu peço que vocês entendam que não é falta de respeito. É a minha maneira mesmo de falar por ser gaúcha. Então, assim, eu peço que vocês prestem muita atenção na palavra. Larguem tudo que vocês estão fazendo nesse momento. Se concentre apenas na Bíblia e no espírito de profecia, que vai ser iniciado nesse momento. Bom, a mensagem de hoje, o nome é Dando a Trombeta o Sonido Certo. A gente que é adventista do sétimo dia, a gente ouve muito falar nessa palavra, principalmente os adventistas que estão estudando os livros de profecia. A gente ouve muito falar na tal trombeta, né? E na frase trombeta o sonido certo, dando a trombeta o sonido certo. Mas vocês sabem qual é o sonido certo que a trombeta deve dar? Vocês fazem ideia? Vamos deixar que o espírito de profecia nos fale. A gente vai abrir no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 432, que diz assim. Prestem bem atenção, qual é o sonido certo? Eu já vou começar de primeira já falando para vocês qual é o sonido certo para a gente continuar a mensagem. Quem entre nossos professores está alerta e como mordomo fiel da graça de Deus, dando à trombeta um sonido certo? Quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo? Prestem bem atenção nessa parte, irmãos. Quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo?
chamando o mundo a preparar-se para o grande dia de Deus. A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo. Prestem bem atenção, que aqui nesse texto o Espírito Santo nos fala qual é o sonido certo. Vamos ler de novo, prestem bem atenção. Quem entre nossos professores, quem é os professores? Todos aqueles que falam às pessoas, que explicam às pessoas sobre o Evangelho de Cristo. Quem entre nossos professores está alerta e, como mordomo fiel da graça de Deus, dando a trombeta o sonido certo. Agora ela vai dizer qual é o sonido certo. Ellen White escreve: quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo, chamando ao mundo a preparar-se para o grande dia de Deus? A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo. Bom, então a gente vai abrir agora a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, que aqui nos fala a mensagem do terceiro anjo. Nós temos e vamos e já damos, né, a mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas, né, que é: temei a Deus, dá-lhe glória, né, pois é vinda a hora do seu juízo, caiu a grande Babilônia, mas a trombeta, o sonido certo, que tem a ênfase na nossa mensagem, é essa aqui, ó, Apocalipse 14, versículo 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz. Notem, o anjo, ele alerta em alta voz. O anjo não alerta baixinho. O anjo não fala cochichando. O anjo fala em alta voz. E quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Nós somos esse anjo, junto com o Espírito Santo trabalhando em nós. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão. Versículo 10. Da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice de sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Prestem atenção, irmãos, nessa mensagem. Quando a gente fala em dar trombeta o sonido certo, Ellen White, o Espírito Santo, deixa bem claro para nós, tanto no espírito de profecia quanto na Bíblia, que devemos alertar as pessoas sobre a marca da besta. Devemos alertar as pessoas sobre o que está envolvendo tudo isso. Qual é a marca da besta? O domingo. Qual é o selo de Deus? Ezequiel 20, 12. E Ezequiel também, 19, 20, fala que o selo de Deus é o sábado. Então nós temos essa mensagem em nossas mãos, neste exato momento, para dar às pessoas, para falar às pessoas, porque é vida ou morte em jogo, irmãos. Continuando. Nós já vimos de primeira aqui, nessa mensagem, que o sonido certo a dar, o que devemos alertar as pessoas, é que elas não adorem a besta, que elas não tenham a marca da besta e nem o número do seu nome. Agora, irmãos, nós vamos ler, a gente vai usar bastante Espírito de Profecia e Bíblia, já estou avisando. Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, que fala assim: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto
tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas. Prestem bem atenção, vós, irmãos. Olha o que Paulo fala para nós, diretamente para nós nos nossos dias. Vós não estáis em trevas. Continuando. Para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos, encorajai-vos mutualmente. Prestem atenção aqui no que Paulo fala, ó. Olha o que o Espírito de Deus fala. Aqui não está dizendo assim, por isso façam fofoca um dos outros, por isso critiquem os outros, por isso pressione a consciência do teu irmão, por isso machuque o teu irmão, por isso fale coisas que não devam ao teu irmão. O Espírito Santo está dizendo aqui no versículo 11, por isso aconselhai-vos e encorajai-vos. O que a gente mais está precisando nos dias de hoje é coragem. O que a gente mais precisa nos dias de hoje são palavras de conforto, são palavras de irmão que ama o outro irmão. A gente precisa orar uns pelos outros, a gente precisa encorajar, a gente precisa abraçar, a gente precisa fazer jejum pelo irmão, a gente precisa clamar, a gente precisa colocar o rosto na terra e clamar: meu Deus, o meu irmão, a minha irmã tá fraca, ele tá pedindo oração, eu te imploro em nome de Jesus, pega o meu irmão no colo. É isso que a nossa igreja está precisando nesse momento. Encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, em nome de Jesus, que estejamos fazendo isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos fala algo muito importante também, uma advertência importante. Não trateis com desdém as profecias. Prestem atenção, não tratar com desdém as profecias. Lá em Provérbios, capítulo 22 ou 29. Capítulo 29, 18, se eu não me engano. Fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Amados, é muito, muito importante não desdenhar as profecias. Versículo 21, 1 Tessalonicenses 5, 20, agora o 21. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Lá em Joel, não nos fala que nos últimos dias os jovens terão visões, os velhos sonharão e tudo mais. Quais são os últimos dias? Os últimos dias é hoje, os últimos dias é agora. Então eu vejo que tem muitos irmãos sonhando com a volta de Jesus, muitos irmãos sendo usados para que nos alerte, muitos irmãos no YouTube, muitos irmãos pelo Facebook, muitos irmãos nas ruas, tem muitos sonhos, tem muitos avisos e muitas vezes a gente olha aquele sonho e diz: ah, não é nada. A gente não faz a questão de pegar a Bíblia, a gente não faz a questão de pegar o espírito de profecia e estudar para ver se aquele sonho convém. Parece que a gente está vivendo em que época? Parece que a gente está vivendo em que ano? Gente, a gente está no finalzinho. Falta isso aqui, ó, quase juntando meu dedo aqui, isso aqui, ó, para Jesus voltar.
E a gente desdenha os nossos irmãos que estão se consagrando, que estão tendo sonhos. Deus está falando, Deus está avisando. E aí a gente não ouve os irmãos. Aí sabe aonde a gente vai? No YouTube. Lá naqueles sensacionalistas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o espírito de profecia. E a gente pega e link, espalha para todo mundo acreditando neles. Mas o teu irmão que tá tendo sonhos, o teu irmão que tá te avisando, que tá te alertando, que te mostra o espírito de profecia, que te mostra a Bíblia, ele não te impressiona. Mas aquele que fala qualquer coisa, aquele impressiona. Irmãos, a gente tá vivendo numa época completamente difícil. A gente ou tá sem dinheiro, ou tá com problema psicológico, ou tá com doença na família, ou sempre tem, ou tá tudo junto, Todos nós aqui, eu tenho certeza absoluta que tá passando por provação, que tá passando por luta. Eu tenho certeza. Tem 20 pessoas aqui agora assistindo esse vídeo, nesse momento que tá ao vivo, claro, depois porque vai ser gravado e postado em outros lugares, mas nesse momento agora, 21 pessoas assistindo. Eu tenho certeza que essas 21 pessoas tá passando por provação. Eu tenho certeza que essas 21 pessoas choram, essas 21 pessoas clamam, essas 21 pessoas se sentem fracas. E eu tenho certeza que essas 21 pessoas, 23 agora em nome de Jesus, estão clamando o Espírito Santo. Porque senão não estariam aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra não vem de mim, eu não sou nada, nada. Isso aqui não é nada. Mas eu quero ser instrumento vivo de Cristo. É para isso que eu nasci, é para isso que eu tô na terra. Para ser instrumento vivo de Jesus Cristo. E testemunha do amor e da salvação. Continuemos. Eu tenho uma história para vocês, para contar. Um dia nós temos a página aqui, né? Aproxima-se a tempestade. Eu digo temos porque sou eu e a irmã Daniele. Meu marido ajuda também, mas aqui a página quem toma conta é eu e a irmã Daniele. E apareceu uma mensagem no grupo, no Messenger pra mim. Pra página, óbvio. E eu que abri primeiro. Às vezes é a Dani, às vezes sou eu, né? E eu abri primeiro. E a mensagem dizia assim, olha, eu não sei se vocês vão ler o que eu tô escrevendo agora, mas assim, eu tava no meu quarto... E eu tava lendo Isaías 51, se eu não me engano. 51 ou 53, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi 51. Isaías 51. E o meu marido me chamou. Isso a pessoa me contando e eu lendo, tá? E o meu marido me chamou pra ajudar ele a tirar a moto da garagem. Então eu fui, ajudei ele. Quando eu voltei, a página da Bíblia tava virada. Tava em Isaías 52. Então, tá Isaías 52 e eu quero dizer para vocês que vocês estão certos no que vocês estão fazendo. Eu quero dizer para vocês que vocês estão certos, que Jesus está feliz com vocês, alguma coisa assim. Ela enfatizou que a gente estava certo no trabalho, que a gente devia despertar o povo mesmo. Irmãos, isso foi de um alívio para o meu coração, mas uma alegria tão imensa, porque muitas vezes a gente que prega, a gente que fala, que está alertando, falando sobre o decreto dominical, muitas vezes a gente se sente pesado, sabe? Porque a gente é muito acusado de alarmista, de um monte de coisa que você já sabe. E a gente se sente pesado muitas vezes. E eu tava orando muito naquela época em relação a isso. E isso veio como um carinho de Jesus assim em mim. E tenho certeza que na irmã Daniele também. E Jesus disse, vocês estão certos. Vocês têm que pregar mesmo. Vocês têm que alertar. Vocês têm que falar mesmo. E essa irmã... eu fui contar essa história no grupo. Depois de muito tempo, quando eu vim falar dessa mensagem, eu fui comentar com os meus irmãos no grupo do WhatsApp, do Aproxima-se a Tempestade, e eu falei dessa irmã, e essa irmã tá no grupo. E essa irmã tá no grupo, ela disse, mana Jéssica, sou eu que te mandei a mensagem, eu que mandei a mensagem lá. Deus mandou eu voltar pro grupo, eu tinha saído do grupo, ou seja, ela tinha saído do grupo porque ela achou que a gente tava exagerando nas mensagens. Mas Deus foi lá e puxou ela e disse, volta pro grupo e fala pra eles o que eu tenho pra te dizer. Então eu dou glória a Deus por isso. E eu quero ler com os irmãos Isaías 52, o versículo 1, nesse momento. E eu vou ler.
Desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Agora a gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7 de Isaías 52, que diz assim. Só um pouquinho aqui, que a letra tá um pouquinho... Ai, gente, já tô na hora de usar óculos, mas espera aí. Isaías 52, versículo 5... Versículo 6 e 7, tá? Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia, saberá que sou eu que profetizei a voz. Glória a Deus, irmãos. Prestem atenção aqui, olha o que Deus fala. Não é o atalaia que fala, é o próprio Deus que profetiza, é o próprio Deus que fala. Prestem bem atenção. No versículo 6, portanto o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a voz. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Glória a Deus. Versículo 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés, olha que lindo, irmãos, o que Deus fala para nós. Os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Irmãos, muitas pessoas acham que falar sobre o decreto dominical é tocar terror nas pessoas, é colocar medo nas pessoas. Irmãos, vocês já pararam para pensar que falar sobre o decreto dominical é salvar vidas? E eu não tô falando de vida terrena. Eu tô falando de vida eterna mesmo. Vocês já pararam para pensar que se o teu vizinho soubesse sobre o decreto dominical, sobre a marca da besta, ele teria chance de se salvar? Nós adventistas, a gente sabe que uma grande tempestade, uma enorme tempestade, uma enorme tsunami, com perigo de morte, ela tá isso aqui para chegar na Terra. Ela tá chegando. E a gente tem a incumbência de avisar os outros. Vocês acham que é falar que é para assustar? Irmãos, eu sei sobre o decreto dominical, eu sei que tem que guardar o sábado. Meus filhos sabem, meu marido sabe. Ok. Tá derramando, caindo as 7 pragas, eu tô legal, minha pele tá limpinha. Aí o meu vizinho tá lá na frente da minha casa chorando, cheio de manchas na pele, cheio de podridão na pele, sofrendo as 7 pragas, e ele vai olhar no meu olho, ele vai olhar no teu olho e vai dizer assim: tu sabia o que ia acontecer comigo? Esse tempo todo tu sabia que eu ia perder a minha salvação. E tu não me falou. Tu não me avisou. Uau! Vocês já pararam para pensar nisso? Sobre os teus vizinhos, sobre os teus amigos, sobre os teus parentes, sobre os teus colegas de escola, de serviço? É a vida deles, eterna, que está em jogo. Continuemos. Prestem atenção agora, também, nesse pequeno trecho, muito importante. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, página 144. Bom, eu uso o aplicativo. Se no livro, como é que diz, o objeto mesmo, ele tá em outra página, eu não sei, irmãos. Mas eu, pelo aplicativo, tá no Atos dos Apóstolos 144. E diz assim: muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão. Prestem bem atenção aqui. Sempre tem um que, quando a gente tá alertando o povo e falando sobre o sonido certo. Qual é o sonido certo? É a voz do terceiro anjo. O que a voz do terceiro anjo fala? O que ela diz? Sobre a marca da besta. Não é mesmo? Então, a gente tem obrigatoriamente falar sobre o decreto dominical.
E quando a gente está alertando os irmãos, não vem sempre alguém e diz assim, não fala isso, não. Fala baixo, não alerta, não acorda a igreja. Sempre tem, né? Continuemos. Buscam aquietar toda apreensão, ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente, e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Paulo ensina, prestem atenção aqui, Paulo ensina a ser pecaminoso. Então, eu posso deixar de comer carne, eu posso guardar os 10 mandamentos, eu posso salvar minha família, mas é pecaminoso. O que é pecaminoso? Mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Aos culpados dessa negligência, chama ele filhos da noite e das trevas, resumindo, filhos do diabo, né? Ao vigilante e ao atento, anima ele com estas palavras: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, filhos de Deus, né? Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6, isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 144. E aí, adventista do sétimo dia, para que existimos? Para quê? Será que a gente existe para ir na igreja todo sábado, para cantar no coral, para ser secretária da igreja, para ser pastor, para ser sonoplasta, para ter um cargo, para ser... Para que tu é adventista do sétimo dia? Para que Deus te apresentou essa mensagem? O que Deus queria de ti quando ele te apresentou a Bíblia, quando ele esclareceu a tua mente, quando ele te deu o espírito de profecia em tuas mãos? O que ele queria de ti? Vamos ler? A igreja remanescente, na página 64, fala assim: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia. Pause aqui. A todos que não são adventistas que estão assistindo essa live. Nós somos irmãos. Primeiro lugar. Jesus Cristo morreu por ti e morreu por mim. Eu de forma alguma sou maior. De forma alguma eu tô numa escala melhor. De forma alguma. Só que tem a diferença que eu, agora, no momento, eu sei algumas coisas que certas pessoas não sabem. Por quê? Porque o teu líder te mente sobre a imortalidade da alma. O teu líder te mente que o domingo é o dia para ser guardado. Falsos profetas te mentem sobre espíritos. Falsos profetas te mentem dizendo que Satanás não existe, que o mal está dentro de mim. Então essa é a diferença. Líderes instruindo pessoas com mentiras e doutrinas e próprias visões da Bíblia, quando na verdade existe uma visão apenas. A Bíblia é uma carta de amor que Deus nos deixou na terra. E a Bíblia não tem várias interpretações. Há um só caminho, há um só batismo, há um só Senhor, que é Deus. Então não tem vários, não existe várias versões da Bíblia. Existe uma versão da Bíblia, porque não existe vários deuses. O mesmo Deus do Egito é o mesmo Deus de 2021, o mesmo Deus lá do Gênesis, do Êxodo, é o mesmo Deus de 2021. Ele não muda. Ele não deixa várias palavras ao vento. Nosso Deus é Deus firme, Deus forte e poderoso. E a palavra dele não passa. A palavra dele não muda. A palavra dele é clara. A Bíblia se interpreta. E se cremos em uma profeta, se cremos em uma profetisa, é porque essa palavra foi declarado pela Bíblia que está de acordo com a maior luz.
O espírito de profecia é uma pequenina luz que leva a maior luz e nada se contradiz da Bíblia. Então eu não quero aqui ser arrogante dizendo que os adventistas do sétimo dia são a igreja. Pelo contrário, os adventistas do sétimo dia estão assim, ó, aos olhos de Deus. Deus diz que está a ponto de vomitar eles da boca dele. Porque o que eles deveriam estar fazendo, que é proclamar a mensagem, proclamar o evangelho, eles não estão fazendo. Eles estão indo cantar na igreja, eles estão indo cantar no coral, eles estão indo lá engomadinho, pregar lá na frente sobre assuntos que nem toca, nem faz mudar, nem faz santificar. Então eu quero deixar bem claro que todos nós somos irmãos aqui. Todos nós. E todos nós queremos o céu. Continuando. A igreja remanescente, página 64. Para que nós adventistas fomos postos na terra? Por que a gente existe? Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo. Olha só. Tu, adventista do sétimo dia, foi posto no mundo como atalaias e portadores de luz. Então, muitos acham que a profecia, o espírito de profecia, é para o adventista do sétimo dia. Mas me diz, irmãos, não é o próprio Jesus que fala em Mateus 5, no Sermão do Monte, se eu não me engano, ou Mateus 24, mas acho que é Mateus 5. O que adianta ter uma luz, uma lâmpada e colocar ela embaixo do móvel? Colocar embaixo de um cesto? Quando a gente tem uma luz, a gente coloca ela lá em cima, para que todos sejam iluminados. Então, assunto de decreto dominical, assunto de saúde, assunto de sábado, assunto de trazer de novo a lei de Deus, a ser cumprida e guardada pelos obedientes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. Isso é a luz, isso deve ser para o mundo. Adventista do sétimo dia não guarda a luz, não esconde a luz, leva a luz às pessoas. O decreto dominical deve ser dito, deve ser falado. Um conselho que Ellen White fala. Dei um conselho uma vez para uma pessoa que dizia assim: eu não consigo levar mensagem para ninguém, eu não consigo pregar para ninguém, eu não consigo falar nada. Sabe o que o Ellen White disse para ela? Fala sobre o decreto dominical. Porque quando acontecer, ela vai lembrar e ela vai dizer que essa é a igreja verdadeira, que sabia exatamente o que iria acontecer. Prestem atenção nisso. Seguindo o texto. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer, a morrer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra de tão grande importância não devem eles permitir. Prestem atenção, irmãos, em nome de Jesus nesse momento. Nenhuma obra de tão importância não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então a nossa atenção não é pandemia, a nossa atenção não é vacina, a nossa atenção não é isso. A nossa atenção tem que ser dada unicamente, exclusivamente à palavra de Deus, a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Essa é a nossa atenção. E Satanás tem armado várias armadilhas para tirar a atenção da gente. Principalmente nesses últimos anos, desde 2019. Ele vem tirando a nossa atenção do que mais importa. Vários adventistas agora são pregadores da tal do negócio aquele. Gente, que isso? Olha, eu não vou falar sobre isso porque cada um tem essa consciência e Deus dá consciência para cada um. O que Deus mais preza no mundo é a liberdade de consciência. Eu não vou falar sobre isso, não vou dar minha opinião. Quem me conhece sabe qual é a minha opinião sobre isso. Temos um templo, temos que cuidar do nosso templo, tá?
nos alimentando bem, temos 8 medicamentos e é isso que eu vou dizer para vocês. Mas assim, deixar bem claro para vocês o seguinte, a nossa importante obra é pregar as 3 mensagens angélicas, é falar para o mundo, é dizer para as pessoas, todos que convivem com a gente, naquilo em que acreditamos, porque aquilo que acreditamos é vida ou morte eterna. Não passa disso. Próximo texto. Testemunhos Seletos 2, página 322, diz assim. O título é Despertar para a Ação. O povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Olha que triste o que diz agora nessa frase. Os atalaias estão adormecidos. Estamos com anos de atraso. Na época de Ellen White, estavam com anos de atraso. Amados, estamos em 2021. E tem gente ainda dizendo que falta muito para Jesus voltar. Tem gente dizendo, espera eu casar, espera eu ter filho, espera eu fazer a faculdade, espera eu comprar minha casa, espera eu comprar meu carro. Eu imagino como Jesus deve ficar triste, sabendo que muitos preferem um carro, uma casa, do que abraçar Ele, do que ver Ele olho a olho, face a face. Que os principais atalaias sintam a necessidade urgente de olharem por si mesmos, a fim de que não percam as oportunidades que lhes são dadas de verem os perigos. Então aqui, Jesus nos fala, o Espírito Santo nos fala, atalaia, olha a trave no teu olho, atalaia. Acorda, atalaia. Até quando tu vai dormir, adventista do 7º dia? Até quando tu vai achar que tudo que está acontecendo no mundo é só mais uma coisa? Violência extrema, estupro de crianças, estupro de bebês, pandemia que não vai acabar. Sabe quando a gente vai tirar a máscara, aquela que a gente coloca para sair na rua? Quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Porque essa pandemia não vai passar. Ellen White fala que quando começar as dores, quando começar todas essas coisas que estão acontecendo, não vão parar até que Cristo apareça nas nuvens dos céus. Não, essa pandemia não vai acabar. Ela não vai terminar. Portanto, ore, atalaia, jejue, atalaia. Te aproxima dos teus irmãos que estão com o mesmo espírito. Tenta acordar aqueles que ainda não estão com o espírito. Porque tu foi colocado no mundo para proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Para isso que tu existe na face dessa terra. Para ser testemunha viva do Senhor Jesus. E não tem época melhor do que em 2021 para pregar tudo isso. Continuamos. Mateus 5,15, que eu já havia falado aqui antes, né? Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloque-se no velador. E continua o texto, né? Irmãos, a gente não pode pegar o livro de profecia e guardar. Tem adventista do 7º dia desse tamanho, obeso, de tanta sabedoria, de tanta coisa que sabe debater com o outro, que sabe falar. E ele tá assim, ó. Ele não consegue nem andar mais, de tanta sabedoria que ele tem, gordo. Enquanto tem pessoas mirradas, olho fundo, olheira, sedenta da palavra, faminta da palavra. E ele guarda tudo pra ele, assim, escondidinho. Isso aqui, irmãos, ó, que eu não gosto de aparecer, isso aqui sim é uma tatuagem da época que eu tava desviada da igreja, que eu me arrependo muito.
muito, mas quando Jesus voltar e eu ter um novo corpo, isso aqui vai sumir, em nome de Jesus. Amados, não esconda a palavra de Deus, não esconda. É a tua missão dizer, Jesus está voltando, a marca da besta é o domingo, o selo de Deus é o sábado. Quer fazer um estudo bíblico comigo? Irmãos, façam cartinhas. Vão para um PDF, façam umas cartinhas, botam uns estudos bíblicos, alguns textos de Ellen White, porque eu vou deixar claro, irmãos, para vocês, o que eu quero deixar bem claro para vocês, nessa mensagem de hoje. O sonido certo que Ellen White fala, como eu falei no início, e li o texto, é falar sobre o decreto dominical, que está em Apocalipse 14:9, tá certo? Então a gente deve avisar o povo, porque é vida ou morte. O sangue dessas pessoas está nas nossas mãos. E eu já vou ler um texto falando e confirmando sobre isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Façam cartinhas, espalhem na rua de vocês, imprimam, espalha, vai entrega nem que seja no correio. Se tu não tem ainda a coragem que o Espírito Santo dá de pregar assim, falando cara a cara, bota assim na caixinha de correio. Coloca na mesa dos teus colegas de escola, dos teus colegas de trabalho. Pega o teu Facebook, coloca mensagens. Chega de ter medo. O cristão de verdade não tem medo. Os discípulos morreram pela causa. O que está acontecendo com a gente? O mundo entrou aqui dentro e estagnou e parou e adormeceu e o coma ficou. E quem quer dar o grito, quem quer alertar, porque a atalaia não fala assim, ó. A atalaia grita em voz alta. O anjo fala em voz alta. Apocalipse 14:9. E quem tá dormindo quer continuar dormindo. Diz, oh, para de gritar aí. Ele fala assim. Mas não é essa a mensagem que Deus mandou a gente falar. De falar baixinho. De dizer, olha, pode ser que Jesus está voltando. Não foi essa a mensagem. Continuemos. Preparo para a crise. Tá quase acabando, tá, amados? Quase acabando a mensagem de hoje. Testemunhos Seletos 2, página 323, diz assim: meus irmãos, reconheceis que vossa própria salvação, assim como o destino, a minha própria salvação, como o destino de outras almas, depende do preparo que agora fazeis para a prova ante nós? Então aqui Deus está falando, você tem noção de que a tua salvação e a salvação dos que te rodeiam depende de como tu estás te preparando antes que chegue a última prova, que sabemos que é o decreto dominical, onde desde os mais novos até os mais velhos serão obrigados a ir contra a lei de Deus, guardando o primeiro dia da semana, indo diretamente ao encontro do dia sagrado, que é o sábado. Será que a gente está se preparando para esse dia, irmãos? Porque na igreja agora tá muito fácil. Ir para a igreja tá fácil demais. Aqui na minha casa, aqui, ó, eu tô falando em voz alta, meus vizinhos podem até ouvir, ninguém vai falar nada, ninguém vai dizer nada, ninguém vai me perseguir. Agora tá fácil falar. Tá fácil ir na igreja, tá fácil cumprir com os meus cargos, e ser secretário, e ser isso, e ser aquilo, e ser pastor, e ser diácono, e me envolver ali naquele trabalho. Agora tá muito fácil, mas e depois? Quando zombarem de ti, quando te prenderem, quando te xingarem, quando te maltratarem, quando te colocar o chicote nas costas. Então, e aí, como é que vai ser? Como que vai ser? O amor de Cristo, aquele amor é todo dia, irmãos, é diário, ele não vem de uma hora para outra. Tem gente que acha, quando chegar a prova eu vejo o que eu vou fazer. Amados, o amor de Cristo é uma prova de uma vida inteira. Esse amor tem que crescer dentro da gente, ele tem que criar raiz. A gente deve amar Jesus mais que os filhos, a gente deve amar Jesus mais que a comida, a gente deve amar Jesus mais que a água, mais que esse corpo, a gente deve amar Jesus mais que tudo. Para conseguir ser fiel a
até a morte, se necessário. Irmãos, tá fácil ser crente nos dias de hoje. Tudo pode. Tá valendo. Tem gente que se acha porque tem um monte de cargo. Irmãos, tu tá edificando em quê ter esse monte de cargo? Não que não seja ótimo para a causa, é maravilhoso ter cargo na igreja. Parabéns. Mas a tua obra de anunciar a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, essa obra está sendo concluída também? Essa obra que é a principal, porque eu digo a vocês, pode ser um pastor e pode ser alguém que não tenha cargo nenhum. Se esse alguém que não tem cargo nenhum está proclamando as 3 mensagens angélicas, ele está salvo e o pastor está perdido. Digo e afirmo isso com toda veemência, porque é para isso que existimos. Para pregar, para falar. Continuemos. Prestem atenção. Olha o que Ellen White fala. Tendes aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que vos habilitarão a subsistir quando se manifestar oposição contra vós? Se Deus já falou por mim, virá o tempo em que sereis levados perante conselhos, e cada aspecto da verdade que mantedes será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando passar desperdiçado deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a crise que se aproxima. Testemunhos Seletos 2, 323. Vamos continuar o texto em Testemunhos Seletos 2, página 323, que diz assim: enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões a Roma, despertamos para compreender a situação e observar seus verdadeiros lances, a contenda ante de nós. Ergam os vigias agora e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Onde, irmãos, estamos na história profética? Onde estamos nesse exato momento? E procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. Testemunhos Seletos 2, 323. Quero deixar bem claro aqui que nós, adventistas do sétimo dia, sabemos que os nossos irmãos católicos, a maioria são sinceros em aquilo que acreditam. A maioria crê em Jesus, a maioria, mas esses sinceros, infelizmente, eles não conhecem a história. E eu não tô falando história do Espírito de Profecia, tô falando só a história da Bíblia, que acho que é história de crente. Não, a história, pode pegar um livro de história. Roma papal perseguiu os cristãos, tirando-lhe a liberdade religiosa, tirando deles a liberdade de consciência. Prendia, torturava, matava, chamavam de Santa Inquisição. Todos aqueles que guardavam os mandamentos de Deus eram perseguidos por eles. Constantino foi um imperador que era romano pagão, que fingiu virar cristão, e nesse fingimento dele, ele levou o paganismo para dentro da igreja verdadeira de Cristo. Assim como Paulo já anunciou que isso iria acontecer, né? Que o homem do pecado iria existir. Então esse paganismo se juntou com o cristianismo e a lei de Deus foi pisada por eles e é pisada até hoje. Colocaram domingo no lugar do sábado, Êxodo 20, versículo 8. Tiraram o primeiro mandamento que diz que é para adorar só a Deus e não fazer imagem de escultura. Eles vão em desacordo totalmente com a palavra de Deus. Quando Deus fala que as pessoas vão ressuscitar no último dia, e por isso, por Paulo pregar essa ressurreição, Paulo foi perseguido. Eles falam, sabe o quê? Que a gente morre, vai para o céu, para o inferno, para o limbo, para sei lá onde. Mas não falam da ressurreição. Eu respeito os meus irmãos católicos e peço que Jesus abençoe vocês. E tem uma profecia que fala que os católicos serão a maioria a dar a mensagem do terceiro anjo junto com os adventistas.
Eles serão em maior número que os próprios adventistas. Uma profecia sobre vocês, católicos. Vocês vão dar a mensagem do terceiro anjo. Aqueles sinceros que querem buscar a presença de Deus a cada dia. Continuemos. Tá terminando, irmãos. Tá terminando. Quero dizer para nós, adventistas do sétimo dia, que acham que o decreto dominical vai sair assim, o povo com cartazes na rua dizendo: queremos o decreto dominical, queremos o domingo verde, queremos... Porque tem um monte de nome agora, né? Irmãos, em primeiro lugar, nós estamos em uma guerra. É uma guerra espiritual. Estudando história, vocês já viram algum inimigo dizer quando vai atacar? Algum inimigo avisar que está atacando? Lembram da história do cavalo de Troia? Pois é. Satanás é astuto. Eu, que tenho 31 anos só de vida e um pouquinho assim de inteligência, eu jamais avisaria um inimigo meu que eu vou atacar. Agora, vocês acham que Satanás ele vai acordar a igreja assim? Ele vai fazer esse trabalho, irmãos? De acordar a igreja assim? Prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês agora. O que Ellen White fala sobre o decreto dominical e como ele vai surgir. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Sombra, por baixo dos panos. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento. Olha só, ocultam seu legítimo intento. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã. E não é o que a gente vê hoje. É um dia só para terra descansar. É só um dia para ficar tudo numa boa. É só um dia para, né? Não que a gente não tem que guardar e cuidar da terra. A gente sabe que a gente tem. O cristão faz isso muito bem. Mas a gente sabe que tem outro intento por trás disso. Mas sua fala de revelar o espírito de dragão. Dragão, Satanás, né? Testemunhos Seletos 2, página 151. É nosso dever fazer tudo a nosso alcance, a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia, e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Devemos examinar as escrituras a fim de estar habilitados a dar razão da nossa fé, diz o profeta. Prestem atenção agora. Prestem atenção agora o que diz o profeta. Os ímpios abrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos entenderão. Então, amado, se tu não tá entendendo agora tudo que tá acontecendo, abre o olho. Abre o olho. Porque esse decreto dominical vai ser do dia para a noite. As profecias que antecediam o decreto dominical já aconteceram. Roma Papal já é. A partir do dia 4 de outubro, ele se tornou oficialmente o representante mundial dos cristãos e do protestantismo. O protestantismo e os católicos fizeram assim. Lutero lutou tanto pela liberdade. Lutero que falou que a besta do Apocalipse é a Roma Papal. O protestantismo que nasceu de uma luta sangrenta. Muitos deram a vida por essa luta pela liberdade religiosa. Agora simplesmente deram as mãos de novo àqueles que opressam, que restringem a consciência. Agora, para acabar, o último texto. Último texto, e eu peço que vocês, se vocês estão com a Bíblia na mão, eu peço que vocês abram. E eu vou ler esse último texto e vou terminar a mensagem. Ezequiel 33:4, que fala assim: Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele. Isto é, será responsável por sua própria morte,
Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme, do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Então, se o atalaia, ele dá o sonido, certo? Faz a igreja acordar. E essa pessoa não acorda, não dá ouvido e perdeu a salvação por causa disso, é própria culpa dela. A mão do atalaia tá limpa em relação a isso. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que fosse salva sua vida, né? Agora, versículo 6. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando. Então, o atalaia, o que serve o atalaia? O atalaia fica num monte, cuidando se o perigo se aproxima. Quando o perigo aproxima, o atalaia toca a trombeta e avisa e faz barulho pro povo sair correndo e dar tempo de se salvar. Olha só, mas se o atalaia não toca a trombeta e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Vocês têm a noção de que o sangue das pessoas estão nas nossas mãos? É vida ou morte, irmãos. Abre a boca, irmão. Acorda. Irmão, irmã, fala. Continuando. Quando a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho. Eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertir o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida e sua maldade. Tu, porém, não terás responsável por essa morte. Então, irmãos, eu termino a mensagem de hoje com esse texto, Ezequiel 33:4, se vocês quiserem ler depois com mais calma. Irmãos, é nosso dever. Essa mensagem é especialmente para os adventistas e para todos aqueles que creem na volta de Jesus também. Irmãos, falta muito pouco para Jesus voltar. Jesus te pôs na terra para dar o alarme, para tocar a trombeta, para falar. E não existe um atalaia, dois atalaias, não existe atalaias colocados no meio de adventistas. Não, todo adventista nascido da água e do Espírito Santo é um atalaia. Se eu sou um adventista do sétimo dia, se eu sou uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, tenho a fé de Jesus e espero Jesus Cristo voltar, eu sou um atalaia, tá nas minhas mãos. Dá a trombeta, o sonido certo. Irmãos, eu não quero ninguém olhando para mim naquele dia e dizendo: tu sabia o que ia acontecer comigo, tu não me falou. Que amor é esse que tu diz que tem por mim? Que amor é esse que tu diz que tem dentro do coração? Que Deus é esse que te deu a mensagem e tu não me falou nada? Irmãos, Ezequiel deixa muito claro, se a gente falar e essa pessoa não quiser ouvir, a pessoa é culpada pela sua própria morte. Mas se a gente falar, se a gente não falar, nós somos culpados pela morte dela. E aqui eu não falo de morte terrestre, tá falando de morte eterna. Então, atalaia, acorda, prega sobre o decreto dominical, que é a voz do terceiro anjo, marca da besta. Fala o que tu sabe, fala sobre o selo de Deus, fala sobre o domingo, fala sobre todas as mentiras que estão impregnadas. Abre a luz da palavra, explica às pessoas sobre a imortalidade da alma, sobre o plano de Deus, da redenção, do juízo.
Oremos, irmãos, e vamos terminar por aqui. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que a tua paz seja estendida nesse momento por cada pessoa que está assistindo a essa live, que ainda vai assistir, Pai. Senhor, obrigado pela oportunidade, Pai, de ser um atalaia. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de proclamar esse evangelho. Que em breve todos nós estejamos reunidos, que nós, como irmãos, estejamos santificados, para que a gente possa levar os utensílios sagrados. Pai, nos reveste de poder, nos reveste do Espírito Santo, para que a gente tenha coragem de enfrentar aquele último dia, para que a gente tenha coragem de enfrentar o hoje, o amanhã e o depois, de perseguição, de luta, de provação. Pai, nos dê coragem, ajuda a gente a largar esse pecado maldito que a gente acaricia com tanto amor e carinho, Pai, que a gente coloque em primeiro lugar na nossa vida. Pai, por favor, nos liberte de nós mesmos. Pai, por favor, tenha piedade da gente, Senhor. Piedade de cada filho teu que está clamando por misericórdia, Senhor, e está dizendo: Pai, eu sei que teu dia está chegando, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda. Pai, estende a tua poderosa mão, os teus anjos sobre os teus filhos, Pai. Santifica-nos, Pai, na tua verdade, Senhor, porque a tua palavra, Pai, é a verdade. Que o teu Santo Espírito nos fale, nos motive, nos ilumine. Em nome de Jesus Cristo, eu peço e te agradeço pelo teu imenso amor e a tua morte de cruz e a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre todos nós. Que a paz de Jesus esteja com vocês. E se Deus quiser e permitir, até a próxima. Fiquem com Deus.